Fala pessoal, mais uma vez aqui é o Talion do canal Estudante de Concurso. Chegamos com mais uma questão de sistema operacional. Peço que antes de mais nada, pause, tente resolver sozinho. Gostei muito dessa questão. Vou tentar resolvê-la de maneira rápida. Então, simbora. O escalonamento por múltiplas filas envolve diversos fatores externos. Lembrando a importância do escalonamento. Tem lá o sistema operacional. Uma das coisas que ele faz Uma das muitas coisas que ele faz é a gestão de recurso. E no caso aqui, o recurso que nós estamos falando é a CPU. A CPU vai receber requisição de várias unidades simultaneamente. E existem várias maneiras de se arquitetar o entregar de dados para a CPU. Seja fish in, fish out, ou seja, uma fila, seja o primeiro que chegar, ou melhor, SJF, que é a busca do menor processo vai ser executado primeiro. Tem as múltiplas filas, que é o nosso caso, e já que falei do SJF, SRTF, Short Restant Time Fist. Enquanto o SJF vai pegar o menor tempo primeiro, o restante de tempo primeiro, Restant Time Fish. Ele vai pegar o tempo restante. Ele não vai olhar qual o menor processo, e sim o SRTF vai olhar aquele que tem o menor tempo restante. O que as bancas gostam de cobrar é dizer que esse aqui é não preemptivo, não preemptivo, enquanto este outro já se torna preemptivo. Oh meu Deus. Preemptivo. Mas o que essas aqui são as políticas de escalonamentos mais comuns. Escalonamento é o escalonar, o organizar, visando um grau de prioridade. Dito isso, o que acontece? Já ia esquecendo. Dito isto, essa FIFO, bora dizer assim, a banca pode cobrar isso aqui, a diferença entre os dois. Lembrando que de todas as políticas, short, o menor tempo primeiro, menor trabalho primeiro, job fish, é o eleito número 1. Aí quando a gente estava falando fish in, fish out, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. É uma fila normal. Só que, no caso, no contexto de processo. As bancas, quando falam dele, costumam colocar como irmão assim, de pegadinha, fish come, fish service. Onde os dois têm nomes diferentes, mas a ideia é a mesma, fila. O primeiro fish come a chegar é o primeiro a ser servido, é uma fila. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. São dois nomes que podem aparecer. Um é o nome do processo, FIFO. O outro é a implementação, que é a política. Tá certo? Só que, paralelo a essa política, existe também last in, last out. Ou melhor, deixa eu ver. O last, último a entrar, isso mesmo, é o LIFO. Last in, o último a entrar, fish, o primeiro, out, sair.
Então, LIFO, last in, first out, LIFO. Do que se trata essa arquitetura? Que porque o nome é parecido, por esse fator mesmo, as bancas gostam de pegar essa pegadinha FIFO com LIFO. É uma pilha de prato, que é uma ideia muito utilizada até em livros. Imagina que você tem que lavar a louça, aí você monta uma pilha de prato, ou você vê uma pilha de prato. O último prato a ter sido colocado nesta pilha, ou seja, last in, último a entrar, ele vai ser o primeiro first out a ser retirado, a sair da pilha. Para que serve isso? Para que a CPU dê mais atenção àquele processo aonde está no agora. Pronto. Todas essas aqui são as políticas de escalonamento, como faltou algumas, faltou na verdade, aproveitando aqui o ensejo, né? Faltou um round robin, que eu queria aproveitar para deixar bem claro essas diferenças, que é o que mais costumam cobrar, deixando bem claro que o short job fish é o melhor. Aí tem um round robin, RR, que é como se fosse um round, uma fração de tempo. É exatamente isso, não é como se fosse, exatamente isso. É um round para cada processo. É dado um quantum, um tempo, e esse tempo é distribuído para os processos. Assim, é uma tentativa de impedir a inanição. Inanição, também chamado starvation, que é justamente inanição. Starvation. Que é o quê? Imagina que nesse aqui, que é o mais fácil de acontecer isso, na LIFO, sempre vai chegando um processo novo. Poxa, você despacha um processo, já chega outro processo. Os processos que estão há mais tempo, eles nunca vão ser resolvidos. Então, acontece nesse processo que se chama de starvation, que é justamente quando nunca chega a vez do processo. Então, acontece isso aqui também com todos, na verdade, mas esse aqui são os queridinhos, né? Short Job Fish. Vai pegando sempre os mais curtos e no final dá ruim. Um processo longo nunca vai ser executado. Enfim, explicado. E tem mais um que é o Deadlock, já está começando a querer sair aqui do nosso tema, que é quando tem, por exemplo, o processo A, o processo B e o processo C. Para que o A seja executado, para que o B seja executado, precisa que o A termine a parte dele. Para que o C seja executado, precisa que o B termine a parte dele. E para que o A seja executado, precisa que o C termine a parte dele. Só que o C só vai ser executado quando o B fizer a sua parte, e o B só vai fazer a sua parte quando o A fizer a sua parte. E o A só vai fazer a sua parte quando o C fizer a sua parte. Então, aconteceu aqui um processo de deadlock, onde todos os processos vão estar no eterno processo de espera, aguardando um ao outro. Dito isso, uma característica da fila que a gente estava falando é fish in, fish out. Mas quando eu trabalho com múltiplas filas, de acordo com a fila, eu posso colocar uma política diferente para cada fila. É uma característica da múltiplas filas com preempção, que sejam. Então, quando se está arquitetando isso, escolhendo a política, aí que a Casta vai lá nos pergunta:
Todos esses fatores são levados em consideração, exceto, aí olha assim, poxa, há filas com prioridade diferente. Sim, porque o meu objetivo é ter uma fila no banco. Existe a fila das pessoas abaixo de 60 anos e CIA, companhia, e a fila de prioridade. Então a fila de prioridade ela tem uma espécie de preempção, ela tem uma preferência por ela, a frequência dela é diferente, a necessidade de respondê-la é diferente. Então, quando a gente está falando de múltiplas filas, tem sim que se trabalhar o grau de prioridade de cada fila. Como ele quer o exceto, tá certo? Política de preempção é justamente a aplicabilidade do processo que a gente acabou de falar. Starvation, se me permitem, vou pular isso aqui um pedacinho. Já expliquei aos senhores como é que funciona. E aumentar do overhead do sistema. O que é esse overhead? Toda vez que eu ler esse nome, overhead, nós estamos falando de consumo de recursos, mas nesse caso aqui, esse consumo de recursos tem um teor negativo. Por que eu estou falando dessa parte teor negativo? Porque em oposição ao overhead, ou em paralelo com o overhead, outro nome que é muito comum, anda quase sempre junto, é o throughput. Throughput, que é consumo de recursos, pode dizer assim, consumo de recursos mas ele tem um teor positivo. Então pode dizer assim, teor positivo. Então, já que eu expliquei o porquê as bancas gostam de usar esse nome, consumo, throughput e overhead, tentando confundir a gente, você pode, depois que entendeu que a ideia de consumo de recurso, você pode trabalhar com throughput, é uma palavra que melhor se encaixa, com a entrega de recursos. O throughput, eu estou querendo saber o quanto o meu processador, por exemplo, consegue trabalhar. Então, quanto mais o minha CPU estiver sendo capaz de transmitir informação, quanto mais entrega a minha CPU estiver fazendo, mais entrega de recursos eu como usuário vou gostar. Então o throughput ele tem lá o seu teor positivo. Agora o overhead, quanto mais pesado for o sistema, quanto mais ele consumir recurso, quanto mais pesado o sistema for, maior vai ser o overhead dele. Então, quando a gente está falando de uma arquitetura, ou melhor, uma política, a qual se preocupa com preempção em várias filas diferentes, naturalmente a gente vai ter que se preocupar com o overhead dela. Diferente de outro sistema, como um short job fish. Entre outras políticas simples, que não tem essa preocupação toda. Então, até por uma questão de eliminação, a gente marcaria starvation. Por que eu falei por eliminação? Porque, em última instância, a pessoa que estiver programando, ela vai se preocupar também com esse processo da inanição. Agora, se tiver que colocar na balança, qual é mais importante? O overhead do sistema, o starvation, em questão de prova mesmo, eu consigo ver que a questão vai lá e fala, né? Escalonamento, diversos fatores envolve. Eu consigo ver que o overhead ele faz parte do dispositivo. Ele está
intrínseco ao dispositivo. Não tem como você calcular sem levar em consideração isso. Você vai levar em consideração que é um arquivo pesado. Agora, quando a gente está falando do Stavation, nós estamos falando aqui de um problema. O Stavation por si só, ele é um problema. Então nós estamos falando aqui, poxa, de um problema. Não tem como construir múltiplas filas sem falar de múltiplas filas, sem falar de prioridade diferente. Não tem como construir múltiplas filas sem falar de política de preempção. Nem que seja uma política de preempção inexistente. Não tem como construir uma política de múltiplas filas, sem tratar ali do overhead. Poxa, será que esse aqui é o melhor custo-benefício? Isso que eu estou fazendo é um pouco de forçação de barra, mas é realmente o que a banca optou. E tem como falar assim, porque enfim, de múltiplas filas, tem como falar de múltiplas filas sem falar do problema. Até porque existem vários outros problemas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Palavrinha rápida. O Senhor está com vocês. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender. Arrependam-se. Volte. Procurem a Deus. Enquanto ainda é tempo. Haverá um momento que a gente não vai mais conseguir. A gente não, né? Mas haverá muitos que não vão mais conseguir se arrepender. Dito isso, trazendo agora para o nosso contexto. Poxa, se você errou, se você vacilou na rotina de estudo, se você não fez o que você queria ter feito, se arrependa e retorne para a rotina dos estudos. Faça suas questões, vamos evoluir junto, porque a prova está vindo. E quando ela chegar, muitos vão se arrepender, mas você não. Você estava firme e forte fazendo a sua parte. Então, simbora, irmão. Arrependa-se dos maus caminhos. Tenha fé no processo. Confie naquele que te trouxe até aqui. E simbora, rumo à aprovação. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, valeu, falou!